Olá a todos. Nesse exercício, nesse vídeo a gente vai ver um exercício de força de atrito estático. Um exercício razoavelmente simples, porém um pouco atípico, um pouco diferente do que costuma parecer. O que é bom porque ajuda a gente a ter uma visão mais geral de como pode aparecer a força de atrito estático. Então a situação é a seguinte, eu não coloquei enunciado aqui, mas a situação é assim. Tem um bloco, e esse bloco está sendo sustentado por uma pessoa. E de que maneira que ele está sendo sustentado? Essa pessoa encosta a mão aqui desse lado do bloco e desse lado do bloco e comprime o bloco. Ela fica apertando o bloco, a pessoa está de pé, vai segurando o bloquinho na mão, e aí esse bloquinho está suspenso no ar sob a ação dessas duas forças que a pessoa faz aqui. E aí a pergunta é, qual que é a massa, supondo que essa mão da pessoa, isso em vermelho aqui, não sei se deu para entender, mas é uma tentativa de representar as mãos da pessoa. Então, supondo que essa mão da pessoa faça 40 newtons nesse bloquinho para cá e 40 newtons nesse bloquinho para cá, então, nessa situação, qual que é a massa máxima que esse bloquinho pode ter para que ele não deslize? Qual é a massa máxima para ele não deslizar? Essa é a pergunta do exercício. E supondo um coeficiente de atrito estático entre a mão da pessoa e o bloquinho, μe igual a 0,5 e g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então ele quer saber, é óbvio que se esse bloco aqui for muito pesado, tiver uma massa muito grande, pode ser que 40 newtons não seja suficiente para segurar ele acabe deslizando. Então pense o seguinte, se esse bloquinho for bem levinho, tiver 1 kg, 40 newtons em 40 newtons pode ser que seja suficiente para segurar ele, com esse coeficiente de atrito estático, ele não deslize. Mas se você for aumentando a massa desse bloquinho, chega uma hora que a massa dele vai ser tão grande que daí a mão não consegue mais sustentar e ele acaba deslizando. Então, para descobrir quanto que vale essa massa máxima, vamos pensar nas forças que atuam nesse bloquinho, além dessas que já estão desenhadas. Aqui eu desenhei a força que uma mão faz, a força que a outra mão faz. Além disso, tem a força-peso puxando ele para baixo. Lembra que a força-peso é calculada como m vezes g. Mas, além dessas três forças, tem outra força atuando, outras duas forças atuando, que é a força de atrito estático. Por quê? Porque esse bloquinho, apesar dele, eu não quero que ele deslize. Eu quero saber a massa máxima que ele pode ter para não deslizar. Apesar do fato dele não deslizar, ele tem uma tendência de deslizar, não é verdade? Como a força-peso está puxando ele para baixo, você fica segurando lá o bloquinho, apertando ele fica tentando escapar da sua mão, escorregar para baixo. Então, por mais que ele não escorregue para baixo, ele vai apresentar uma tendência de escorregar. E lembra que toda vez que um objeto apresenta uma tendência de deslizar, mas não desliza, quem está impedindo esse deslize é justamente a força de atrito estático. Portanto, além dessas três forças aqui, também tem a força de atrito estático. E lembra como é que eu desenho a força de atrito estático? A força de atrito estático ela é oposta à tendência de deslizamento. Esse bloquinho tem uma tendência de deslizar para baixo. Portanto, a força de atrito estático será para cima. E como aqui tem duas superfícies em contato, repara, essa mão aqui, lembra que quem exerce a força de atrito estático é a superfície. Mas tem duas superfícies em contato, essa mão e essa mão. Então, essa mão vai exercer uma força de atrito estático para onde? Para cima. Por que para cima mesmo? Porque é oposta à tendência de deslizamento. Esse bloco tende a deslizar para baixo, então a força de atrito estático é para cima. E essa mão exerce uma outra força de atrito estático também para cima. É fácil notar, no entanto, que essas duas forças de atrito estático têm o mesmo valor. Por que elas têm o mesmo valor? Porque lembra que a força de atrito estático ela depende do μ, ela depende das características da superfície, e aqui é mão, bloquinho, e aqui é mão, bloquinho, e eu estou supondo que a mão aqui seja igual à mão aqui, e o bloquinho aqui desse lado igual ao bloquinho desse lado, e mais a força de compressão, que é a força normal, é igual também, 40 e 40. Como a força de compressão é a mesma e as superfícies são as mesmas, essa força de atrito estático tem o mesmo valor que essa. Né? Porque lembra que a força de atrito estático depende disso, da compressão e do tipo de superfícies em contato. Então agora, vamos pensar um pouquinho no que está acontecendo nesse bloco. Esse bloco está em repouso. Se ele está em repouso, a força resultante nele vale 0.
Lembra que eu quero que o bloco fique em repouso, que ele não deslize. Então, a força resultante nele vale 0. Se a força resultante nele vale 0, é fácil de perceber que essa força de 40 newtons cancela essa de 40. Isso já dá para perceber. Uma para a direita que vale 40, uma para a esquerda que vale 40, então aqui já se cancela. Mas agora vamos pensar nas forças na vertical nesse bloquinho. Na vertical tem 3 forças atuando nesse bloquinho. Tem o peso puxando ele para baixo e tem os 2 atritos estáticos para cima. Ora, se esse bloquinho está em repouso, então a força para baixo, a força peso que está puxando ele para baixo, tem que estar sendo cancelada por essas 2 forças que apontam para cima. O que eu quero dizer é que se eu somar essa força de atrito estático mais essa força de atrito estático, elas juntas, unidas para cima, tem que cancelar o peso para baixo. Então vamos escrever isso. O que eu estou querendo dizer é que a força de atrito estático de uma das mãos, essa daqui por exemplo, mais a força de atrito estático da outra mão, essa daqui, tem que ter o mesmo valor do peso. E lembra que aqui eu já vou escrever, ao invés de peso, eu vou escrever já M vezes G. Lembra que peso é M vezes G. Mas como a gente viu que essa força de atrito estático e essa força de atrito estático tem o mesmo valor, então ao invés de fato estático e fato estático, eu vou chamar de 2 vezes o fato estático. Fato estático mais fato estático, como eles têm o mesmo valor, esse daqui tem o mesmo valor que esse, então um mais o outro dá 2 vezes ele. Então 2 vezes o fato estático é igual a M vezes G. E nesse ponto eu já poderia pegar esse 2 e passar dividindo, mas antes eu queria fazer uma discussão com vocês. Lembra que a gente viu, e agora vai entrar em conceito mesmo, lembra que a gente viu que força de atrito estático não tem uma fórmula para calcular ela. O que existe é uma fórmula para calcular o valor máximo que a força de atrito estático pode assumir. Aí sim, para isso tem uma fórmula. Só tem fórmula para calcular o valor máximo que a força de atrito estático pode assumir. E lembra que essa fórmula é μ estático vezes a normal. Será que nessa situação, essa força de atrito estático verde que eu coloquei aqui, será que ela é a máxima nessa situação? Sim, ela é a máxima. E como você sabe isso, professor? Porque o exercício perguntou qual é a massa máxima, a maior massa que esse bloquinho pode ter para não escorregar. Imagina o seguinte, imagina que esse bloquinho tem uma massa bem pequenininha e a massa dele de alguma maneira vai aumentando. Qual que é a massa máxima que ele pode ter? Qual é a maior massa que ele pode ter? É a massa que ele vai ter que vai fazer com que, se você crescer um pouquinho essa massa, aí ele deslize. Vocês concordam que a maior massa que esse bloquinho pode ter para não deslizar é aquela que chega o mais perto possível do deslizamento, mas o deslizamento não ocorre? Portanto, quando o exercício pede a massa máxima, o que ele está dizendo é a massa, o que ele está perguntando, na verdade, é qual é a massa que esse bloco tem que ter para que essa massa seja tão grande, a máxima, né, portanto, tão grande, que esse bloquinho esteja na iminência de deslizar. Em outras palavras, se você colocar um pouquinho mais de massa, ele desliza, a pessoa não aguenta e ele escorrega na mão da pessoa. Dada essa força de 40 newtons, essa força é constante, essa não muda, em 40 newtons em 40 newtons, dada essa força, qual é a maior massa possível que esse bloco pode ter para não escorregar? Ora, essa maior massa possível é a massa com que vai fazer com que esse bloquinho fique prestes a escorregar. É aquela massa tal que faz com que, se você coloque uma pena a mais nessa massa, um graminho a mais nessa massa, aí a pessoa não aguenta e o bloquinho escorrega. Lembra que a pessoa não pode fazer mais força, em 40 newtons já está determinado, 40, 40, pronto, acabou. Então, se for aumentando a massa, chega uma hora que esse bloquinho vai escorregar. Então, nota que essa força de atrito estático, nessa situação, é justamente essa daqui, a força de atrito estático máxima. Por quê? Porque ele pediu a massa máxima. Então, eu posso substituir esse fato estático por μ estático vezes a normal. Então, fica assim, 2 vezes o μ estático vezes a normal é igual a m vezes g. E, agora substituindo mais ainda, continuando as substituições aí. 2 vezes o μ estático, quanto que vale o μ estático? O μ estático é dado, ó. O μ estático vale 0,5. Então, 2 vezes 0,5 vezes a normal. E quanto que vale a normal? A normal vale 40 newtons, ó.
Lembra, a normal é a força perpendicular à superfície. Para quem esqueceu, nesse caso é essa daqui quem está fazendo o papel da normal. Olha a superfície aqui, ó, acompanha aqui. Ó. Olha a superfície aqui e olha a normal aqui. Ó. Perpendicular, portanto, à superfície. Quem é a normal nesse caso? A normal é a força de compressão, vale 40 newtons. Portanto, no lugar da normal eu vou colocar 40. Isso é igual a m, que eu quero descobrir, vezes o g, que foi dado, que vale 10. E agora, se você notar, eu descubro a massa, que foi o que o exercício pediu, é só fazer a conta. No entanto, antes de terminar o exercício, convém só situar uma possível dúvida de alunos aí. Tem aluno que falaria assim, professor, mas eu não teria que colocar aqui 80, que é essa normal, mais essa normal? Mas eu já fiz isso. Ó. Repara que eu coloquei aqui FAT mais FAT. Então, na verdade, talvez até um jeito mais didático de resolver esse exercício, teria sido feito aqui mi estático meio vezes a normal 40, mais mi estático meio vezes a outra normal 40 também. E meio 40 mais meio 40 dá 2 vezes meio 40. Então já está aqui o 80 que você queria, né? Bom, mas aí então, continuando aqui, ó, 2 vezes meio é 1. 1 vezes 40 é 40. Então fica 40 é igual a m vezes 10. Esse 10 que está multiplicando passa dividindo. Fica m é igual a 40 dividido por 10. E, portanto, m é igual a 4 kg. Então, qual é a massa máxima que esse bloquinho pode ter para não escorregar? 4 kg. Essa é a resposta final. O que eu quero dizer é o seguinte, então, recapitulando, se esse bloquinho tiver 4 kg, ele vai escorregar? Não, mas ele vai estar na iminência de escorregar. Se esse bloquinho tivesse 4,001 kg, aí ele já escorregaria. Aí a força-peso já seria tal que essa força de atrito não conseguiria mais segurar ele e ele deslizaria entre as mãos da pessoa que está tentando segurar ele. Isso tudo supondo que essa força aqui não mude. Na prática, no dia a dia, se o bloco começar a escorregar, o que você faz para não deixar escorregar? Você aperta mais, você aumenta esse 40. Se você aumenta esse 40, você aumenta essa normal. E aí o bloquinho continua a não escorregar. Mas se você tiver uma maneira de manter esse 40 constante, então 4 kg vai ser o máximo que você vai conseguir sustentar com esses 40 newtons aqui e com esse coeficiente de atrito aqui. Bom, é legal perceber que uma outra coisa importante, que nessa situação a normal não cancela a força-peso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Repara que a normal aqui está na direção horizontal e a força-peso está na direção vertical. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muito aluno que está acostumado com aquele tipo de exercício em plano horizontal, né? Que é um exercício muito típico de vestibular, e que se o aluno acaba resolvendo muito exercício assim, ele acaba se viciando numa coisa e acaba se equivocando em achar que o peso e a normal sempre se cancelam, igual eu estou desenhando aqui nessa situação. É óbvio que nessa situação aqui o peso cancela a normal, porque ele está deslizando na horizontal. Mas nesse caso não. Nesse caso a normal aqui é para a esquerda e uma para a direita. As normais aqui são na horizontal e o peso é vertical. Como é que eles podem se cancelar? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então toma cuidado. Com isso eu estou querendo dizer que exercícios de dinâmica não tem fórmula pronta para resolver. Você vai ter que ser capaz de descobrir, detectar, sondar quais são as forças que estão atuando naquele problema e descobrir se naquele problema a força resultante é zero ou não. E se ela for zero, então as forças têm que se cancelar, para um lado tem que cancelar para o outro, para cima tem que cancelar para baixo. E se a força resultante fosse diferente de zero, aí você teria que usar a segunda lei de Newton lá, igual a gente usou no vídeo passado. Bom, ou seja, exercício de dinâmica requer raciocínio, requer que você tenha treinamento, requer que você já esteja acostumado com aquele tipo de raciocínio e não com fórmulas prontas, como às vezes é suficiente para resolver alguns exercícios de cinemática. Em cinemática, muitas vezes, saber a fórmula, você percebe que o exercício lá é um move, você coloca do lado lá as formulinhas do move, vovô Ateu, sorvetão, Torricelli e tal, pronto. Você vai olhando lá o enunciado e você consegue resolver. Em dinâmica não é esse o caso. Em dinâmica, cada caso é um caso e você vai ter que pensar em cada caso. Bom, acho que é isso, né? Até logo, um abraço a todos.